2, 1, gravando. Boa tarde, quarto ano. Estamos aqui na nossa segunda live de hoje. No nosso primeiro encontro, nós falamos sobre ficção científica. Começamos aí a ver, a característica desse gênero textual. Fizemos algumas atividades e agora nós vamos continuar falando sobre esse gênero textual, que é o início da nossa apostila 4. Nós temos bastante exercícios aí sobre esse tipo de texto. E nós vamos continuar aí, então, realizando os exercícios das páginas 7 a 9. E aí eu peço para todo mundo que já está com a sua apostila preparada aí para nós começarmos aí, então, a leitura do nosso texto. Na página 7, nós temos aí um capítulo do livro 20.000 Léguas Submarinas, de Júlio Verne. Ele é um dos precursores, da ficção científica. Então, nós vamos aí começarmos, então, a conhecermos um pouquinho desse texto aí. Jonathan levantou a mão e a Ana Júlia também. Vocês querem ler? A Esther também, a Roberta? Sim. Então, vamos lá. Tia, eu quero ler. Tá, então eu também. Calma, só um minutinho. Coloca aqui no chat que eu vou chamando um por um. Então, vamos lá. João Paulo, espera só um pouquinho, tá joia? Que tem uma galerinha antes aí. Então, vamos lá. Ana Júlia, leia o primeiro parágrafo para mim. Depois, o Jonathan vai ler até aqui, ó, o sextante através da. Pode começar. Só não pode demorar muito, tá bom? Então, vamos. 12. Eletricidade. O capitão Nemo indicou-me os instrumentos suspensos na parede de seu camarote. Show. Jonathan? Que estão os instrumentos de navegação de meu submarino. São idênticos aos que estão no salão. Quero tê-los sempre diante nos meus olhos. Indicam minha posição exata no oceano. Temos o termômetro que dá a temperatura exata aqui dentro. O barômetro indica o peso do ar. Barômetro. Isso. Indica o peso do ar e prevê as mudanças do tempo. O higrômetro que mede o grau de umidade da atmosfera. O Storm Glass que possui uma mistura em seu interior. Ao de compor-se, a mistura anuncia as temperaturas. A bússola orienta minha rota. O sextante através da. Roberta, lê para mim o que está escrito aqui, ó, embaixo dessa foto aqui. Pode, Lavínia, eu vou começar a chamar. Lê aqui para mim, Roberta, esse pedacinho aqui. Roberta, tudo bem? Então, vamos lá. Jonathan, só fecha para ti o microfone, fazendo favor. Esther, lê esse pedacinho aqui, então, para mim, por favor. Embaixo aqui. Nesse ponto da história, o capitão Nemo mostra seu submarino, o Nautilus, ao professor Aronnax, que com seus amigos Ned Land e Conseil acabou de ser resgatado. Só fecha a câmera para ti, tá bom? Ok, pessoal. Só que, Roberto, o seu som não está saindo. Aí, por isso que a tia teve que pedir outra pessoa, tá bom? Porque o seu som não estava saindo para mim. Continuando aqui, pessoal, a Lavínia tinha me pedido também. Lavínia, continua esse pedacinho aqui para mim até a palavra água. Pode abrir o microfone. Lavínia.
Lavínia, tá aí? Tudo bem? Então, vamos lá. A Alanis, então, lê até a palavra água aqui, então, porque eu acho que o som da Lavínia não está saindo. Aí, depois, João, eu deixo você ler se outra pessoa pedir, tá bom? Então, vamos dividir aqui, ó. Até água, nós vamos pedir para a Alanis, até professor o João e até respeito, então, a Maria de Fátima. Aí, Roberta, você dá uma olhadinha no seu som. Você está lendo, Lavínia? O som também não está saindo para a tia. Esse é o problema, que aí se não sai para mim, eu não consigo saber se vocês estão lendo. Tenta mexer novamente, Lavínia. Porque não está saindo. Tá me ouvindo? Ok, Lavínia? Mexeu? Tia, Oi. Só um minutinho. você tá me ouvindo agora? Quem está falando? É a Roberta agora? É, Roberto. Então vai, Roberta. Lê até a água e vamos ver se a Lavínia depois consegue, então. Pode ler. Peraí. Aonde, tia? Aqui, ó, a altura do sol. Ah, tá, achei. A altura do Sol indica a latitude. Latitude. Os cronômetros permitem calcular a longitude. Por fim, as conetas para dia e para noite, com as quais, quando estamos na superfície, examino o horizonte. E esse outro são uma nova espécie de sonda. São sondas termométricas que dão a temperatura das diversas de água. Isso, Lavínia, deixa eu ver se o seu som vai abrir. Tenta novamente, Lavínia. Lavínia, eu não estou te ouvindo. Seu som não está saindo, tia. Alanis, lê esse aqui para mim, então, enquanto a Lavínia vê o som dela. É aqui, ó, até professor. Não consigo identificar estes outros instrumentos. São aparelhos movidos a eletricidade. A alma de todos os meus aparelhos mecânicos e a eletricidade. Professor. Estela, você quer ler, Caio? Deixa o Caio ter a oportunidade. Caio, lê esse parágrafo aqui para a tia. Pode ler, Caio. Calma, João, eu vou deixar o Caio porque ele não conseguiu. Só que o som do Caio não está saindo para mim também. Vai, João, lê esse aqui então para mim, por favor. A eletricidade? Isso, a eletricidade. Estranhei, mas na luz é extremamente rápido. Até onde eu sei, a eletricidade tem uso limitado. Isabela. Senhor professor, Pode falar. que eu uso não é conhecida, pois não posso dizer mais nada a respeito. Isabela, lê para ti esse quadrinho aqui do lado, esse quadrinho branco. A eletricidade, abre seu microfone. A eletricidade e os fenômenos elétricos a ela relacionados são objetos de estudo desde a antiguidade. Entretanto, seu uso como força matriz em escala industrial é bastante recente. Para se ter uma ideia, Thomas Edison
patenteou a primeira lâmpada comercializável apenas em 1879, portanto, 9 anos depois da publicação de 20.000 léguas submarinas. A iluminação pública, alimentada por eletricidade, surgiu em São Paulo em 1891. Ótimo. Maria de Fátima vai ler esse quadrinho aqui, ó, do professor. E a Lavínia vai tentar depois ler para mim, então, novamente aqui, que eu vou esperar. Maria de Fátima, lê esse quadrinho aqui, do professor. O professor Pierre Arroz escreveu um livro sobre o mar e, por isso, foi procurado para desvendar o mistério da criatura que causou um acidente em um navio cheio de passageiros, imaginando um monstro marinho. Aronnax saiu em expedição em busca da criatura e acaba descobrindo que se tratava do submarino do Capitão Nemo. Joia. Vamos lá, Lavínia. Tenta ler esse primeiro parágrafo aqui. Vê se você consegue. Se o seu som sair. Senão eu vou pedir a Estela. Tia, você tá me ouvindo? Tô, agora sim, pode falar. Agora saiu o seu som. Começar a ler onde? Aqui? Isso, não vou insistir. Não vou insistir em ir embora. Continuo muito admirado. Só me responda uma pergunta. Como produz eletricidade? Meios Isso. não me faltam. Existem minas de zinco, ferro, prata e ouro no fundo do mar. Pode ler. Também poderia estabelecer um circuito com fios mergulhados em diferentes profundidades, mas tem um sistema mais prático. Isso. Estela, lê para ti até vida, do qual até vida. Qual uso ou cloreto de sódio respiratório da água do mar. Misturo com mergulhos, que é um elemento que não se consome. As pilhas de sódio produzem uma força eletromotriz muito maior do que as já conhecidas. Mas, professor, irá ver-me trabalhar. Só lhe peço um pouco de paciência. Lembre-se, de novo, tudo ao oceano ele produz a eletricidade. E está nos dá calor, luz, movimento, enfim, a vida. Isso. Caio, vê se o seu microfone vai abrir para você ler o finalzinho aqui para mim. Vê se você consegue, que você levantou a mão. Pode continuar. Parou, Caio? Então a tia vai finalizar aqui, pessoal. E o ar? Suba a superfície quando quer. Subo a superfície quando quero. Armazeno o ar em reservatórios para sobreviver no fundo do mar. Ótimo, Caio. Show de bola. Então, pessoal, aqui nós já conhecemos, então, um pouquinho da história, né? Falando aí desses personagens, desse submarino, o nome dele. Aqui eu quero que vocês passem o marca-texto em narrador-personagem, nós já aprendemos isso. Ele está envolvido na narrativa, ou seja, ele participa da história. Então, vocês vão passar o marca-texto aqui de o narrador-personagem até a história. E aqui ficou fácil. A pergunta número 6. Quem é o narrador desse capítulo que nós acabamos de ler? O professor Aronnax. Então, todo mundo aí tem certeza que já tinha sinalizado aí. Mais uma vez, passa o marca-texto aqui, ó, de o narrador-personagem até a palavra história.
E no nosso capítulo aí, à medida que vocês foram lendo, deu para entender muito bem quem é que estava narrando a história. É o professor Aronnax, porque ele participa da história. Então, olha só, eu já dei a resposta das 6. Esse narrador participa ou não da história? Transcreva um trecho que comprove sua resposta. O capitão Nemo indicou-me os instrumentos suspensos na parede de seu camarote. Isso aqui é uma sugestão. A eletricidade, eu ganhei, mas o Nautilus é extremamente rápido. Então, você pode pegar qualquer um trechozinho desse aqui, lá no texto, que é o professor Aronnax que está falando. Então, aqui eu peguei 2 trechos. Então, pode ser um ou outro. Então, você vai tirar um trecho lá do texto que mostra o envolvimento do nosso professor aí, porque ele é o narrador personagem. Ele está nos contando a história e ele está lá no submarino. Então, é toda parte do texto, qualquer uma delas, onde o professor Aronnax esteja falando algo. Então, ó, ele está dizendo aqui, ó, o capitão Nemo indicou-me os instrumentos suspensos na parede de seu camarote. É uma possibilidade. Sobre a eletricidade, estranhei, é outra resposta que vocês podem colocar. Ou seja, um trecho onde o nosso professor Aronnax aí vai estar participando, então, aí da história, tá bom? Aí eu vou pedir vocês que aguardem, porque nós temos lá depois também a correção. Essa daqui, ó, são 2 sugestões de respostas, não precisa colocar tudo. Eu peguei 2 trechos onde nós temos a parte do professor. Então, você vai escolher ou a primeira ou a segunda para que vocês possam aí fazer a anotação, justificando, então, a participação dele, ok? Tem 2 trechos. Aí, vocês vão escolher uma delas, tá bom? Ó, por que que tem que colocar as aspas? Porque nós estamos tirando do texto, ok? Então, ó, prestando bastante atenção nisso daí. Aspas no início e no final do trecho que vocês estão retirando do texto. E aí, ó, número 7. Calma um pouquinho, que daqui a pouquinho eu volto. Só um minutinho, Estela, a tia já vai voltar. A quem será que pertence o submarino, hein, pessoal? Vamos ver aqui? Voltei aqui para o pessoal, rapidinho. A primeira parte aqui ou a segunda, não é necessário as 2. Eu coloquei 2 exemplos, vocês vão escolher um. Quem acertou já está ok, já vai dando certo ali. E já tem gente que já está respondendo a 7 lá no chat para mim. Então, pessoal, partes, tá bom? Tia. Vamos colocar para mim. Posso falar? Oi, Esther, pode? Tia. Ô, tia, não tem? O capitão Nemo indicou-me os instrumentos suspensos na parede do seu camarote. Aí é só uma frase quando chega no ponto de aqui é uma, ó, tá vendo? Aspas aqui, aspas aqui. Aqui embaixo já é outro trecho. Você pode colocar só o primeiro. Aqui já é outro trecho, tá bom? Não precisa escrever os 2, né? Não precisa colocar todos não, só um. Não. Ok? Tá, obrigada, tia. De nada. Pode falar, Lanes. Então vamos lá. Tia, tem 2 na parede. A tia. No primeiro exemplo, tem 2 na parede. Isso. Mas vocês vão colocar só uma parede. A questão anterior. E a 7, hein, pessoal? Vamos ver se o pessoal acertou. Capitão Nemo. Mamão com açúcar. Na questão anterior. Só um minutinho, deixa eu só concluir essa daqui. Qual o título do capítulo que você leu? Gente, tá fácil. Vocês leram o texto aí em voz alta. Eletricidade. Colocando também, entre aspas, que nós estamos pegando lá do texto o título. Então, número 7, ao Capitão Nemo. E o número 8, eletricidade. Mamão com açúcar, essas 2. Estou voltando um pouquinho na 6. Lembrando que ou é só essa parte aqui, ou só a segunda. Não é para colocar tudo. Aqui são 2 exemplos que eu coloquei para vocês. Que de repente alguém escolheu um, outro escolher um segundo. Aí vocês têm aí as 2 respostas. Então, ó, a 7 está muito fácil. Capitão Nemo. E o texto tem o título Eletricidade, ok?
Estão dando certo aí. Aí, na número 9, ele pergunta se, em sua opinião, que outro título poderia ser dado ao capítulo. Eu coloquei aqui, ó, pessoal. Aí vocês podem citar qualquer título que tenha a ver com a história do submarino Nautilus. Aí escolheu a sua resposta. Só que o seu título... Volta na questão 8 rapidinho. Gente, a questão 8 é eletricidade. Aí, pessoal, na 9, vocês vão colocar um título que tem a ver com a história que vocês acabaram de ler. Ok? É a resposta pessoal. Ó, a 8 é fácil. Eletricidade. E a 10... Na letra 9, você colocou uma sugestão, os alunos podem criar qualquer título? A número 9... Não, lá são 2 respostas do texto. Você escolheu uma. E a 9 é pessoal, e você vai escolher um título de acordo com a história que nós acabamos de falar. Pode ler, Alanis. Qual foi o título que você colocou? Eu botei assim, tia. Capitão Nemo e seu submarino Nautilus. Ótimo, isso daí. Tudo a ver com a história. Isso daí. E aí, na 10, pessoal, o Aronnax ele fica surpreso, né, com os instrumentos movidos à eletricidade de Capitão Nemo. Por que que isso aconteceu? Olha a época que o texto foi feito, hein? Então, a época que o submarino estava, né, navegando lá nas profundezas do mar. Porque naquela época, a eletricidade tinha uso limitado na época em que se passava a história. Não era todo mundo que tinha acesso, não eram todos os lugares que a eletricidade existia, não. Então, ela tinha uso limitado na época em que se passava a história. Também estava fácil lá no texto para vocês identificarem. Pode ser também, Maria de Fátima, também pode ser. Então, ó, prestando atenção na 10 aí, então, porque a eletricidade tinha uso limitado na época em que se passava a história. Ok? Então, tudo isso está baseado no que nós lemos no texto. Então, não pode colocar, igual, por exemplo, a 9... Vocês vão criar o título, mas tem que estar dentro do texto, dentro da lógica, né, do que vocês leram aí. Vocês leram em casa, nós lemos aqui agora na nossa aula. Então, todo mundo deixando a resposta aí completa. Não pode colocar pessoal na 9, hein? Número 11. Tia, eu posso falar meu título da 9? Pode. Tia, espera, não terminei de copiar. Fala, Roberto. Eu botei bem assim, o submarino mágico, só que aí eu botei mágico entre aspas. Tá ótimo, não tem problema não, tá bacana. Então vamos lá, pessoal, terminando a 10 aí, porque a eletricidade tinha uso limitado na época em que se passava a história. Tudo isso também está dentro do nosso texto. E aí, na número 11, diz assim, ninguém suspeitou que a causa do acidente com o navio de passageiros foi um submarino. Por quê? Porque não existiam submarinos na época em que se passava a história. Lembra que nós falamos das histórias lá imaginadas, as criações? Então, naquela época, não existiam submarinos. Entendeu? Então, quando a história, né, foi criada lá, não existiam submarinos. Então, ninguém sabia, né? Ninguém ia imaginar que era um submarino, porque não existia. E aqui, ó, aquela caixinha de texto que eu pedi para vocês, ó, lá na página 9, destacar essa caixinha de texto aqui. Então, é possível afirmar, portanto, que Júlio Verne inventou o submarino movido à eletricidade ou ele previu a invenção do submarino movido à eletricidade? Ele previu, porque logo na frente, né, depois de algum tempo, os submarinos aí realmente aconteceram, surgiram, como nós temos aí nos dias atuais, que fazem grandes pesquisas, né, científicas, são criados também para combate. Então, nós temos aí a número 11, porque não existiam submarinos na época da história, e na número 12, ele previu a invenção do submarino movido à eletricidade. Aí aqui nós encerramos essas atividades das páginas 7 a 9 da nossa primeira unidade da apostila